Nins lendários, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade, foram treinados por Hiruzen Sarutobi e fizeram diversas missões juntos. Na Segunda Guerra Mundial Shinobi, enfrentaram o Hanzo da Salamandra. Assim ganharam a fama de três Senins lendários de Konoha. A fama foi tão grande que se estendeu pelo mundo todo. O poder deles é surpreendente, chegando ao nível de Kage. Tanto é que a Tsunade Senju se tornou Hokage, e o Jiraiya recusou o posto diversas vezes. A história dos três é muito emocionante e de muita importância para a obra de Naruto e Boruto. Então nesse vídeo vamos conhecer a história completa dos três Senins lendários de Konoha. Mais lendário do que eles é só o seu like, pois ele me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você não perde mais histórias assim que sair. E presta atenção, vamos conhecer a história de um por vez. E vamos começar pela história do nosso queridíssimo sábio tarado, o Jiraiya. A história do Jiraiya começou bem antes da aparição dele no mangá ou no anime. Quando ele ainda era uma criança, ele fazia parte do time 7, que era liderado pelo Hiruzen Sarutobi, e tinha como companheiros Tsunade Senju e Orochimaru. Inclusive, a relação dele com a equipe é semelhante à do Naruto com a do time 7 do Kakashi, como se fosse a versão 1.0 do time 7. Na época de estudante, o Jiraiya não era tão bom quando se tratava de cumprir tarefas e aprender jutsus. Lembra daquele teste dos Gizos do Kakashi? Pois bem, ele começou com o terceiro Hokage e foi passado de geração em geração. E por ser um péssimo aluno, o sábio tarado não conseguiu passar e foi preso ao tronco, assim como Naruto anos mais tarde. Mas foi uma dessas tarefas que foi algo inesperado que aconteceu com o Jiraiya. E aconteceu ao ele tentar reproduzir o jutsu da invocação. E como ele não tinha contrato com nenhum animal, ele acabou parando no Monte Myoboku, o lar dos sapos. A partir desse momento, ele começou a treinar e se fortalecer como ninja. Além de aperfeiçoar os jutsus, também alcançou um ótimo controle de chakra e assinou um contrato com os sapos para efetuar o jutsu da invocação e treinou o senjutsu. Lembrando que nessa época do treinamento, ele não deixou sua equipe de lado, continuava a fazer missões e treinar com o time 7. Depois de muitos anos frequentando o Monte Myoboku, o Jiraiya concluiu toda a sua trajetória por lá. Mas antes, o grande sábio sapo o chamou e fez uma profecia. Ele disse que um dia o Jiraiya iria treinar uma pessoa que salvaria ou destruiria o mundo. Que responsabilidade, hein? Desde então, ele viajou pelo mundo à procura desse estudante que faria essa grande mudança no mundo. Ao voltar para sua terra natal, ele se tornou Jonin. Jiraiya também se tornou o professor do Minato Namikaze e também de outros dois desconhecidos. Muitos acham que a menina é a mãe do Sasuke, a Mikoto Uchiha, e o outro shinobi é o tio do Lamen, ou o deus tio do Lamen, como muitos gostam de chamar. E você tem algum palpite de quem seria esses dois? Fala aí nos comentários. E nesse meio tempo, galera, e o outro shinobi é o tio do Lamen, ou o Jiraiya também se tornou o professor do Minato Namikaze e também de outros dois desconhecidos. Muitos acham que a menina é a mãe do Sasuke, a Mikoto Uchiha, e o outro shinobi é o tio do Lamen, ou o deus tio do Lamen, como muitos gostam de chamar. E você tem algum palpite de quem seria esses dois? Fala aí nos comentários. E nesse meio tempo, galera, ele tomou um interesse particular por Minato, tomando ele como aprendiz e ensinando ele a técnica de invocação. Em algum momento, o Sennin fala para o garoto sobre a profecia, e o Relâmpago Amarelo de Konoha considera que pode ser essa tal criança. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, o Jiraiya e seus ex-companheiros de equipe lutaram contra o Hanzo, o líder de Amegakure. E o Hanzo ficou impressionado que todos conseguiram sobreviver a uma luta contra ele. Por isso, ele fez uma proposta, que foi que os Shinobis de Konoha aceitassem o título de Três Senins Lendários. Em troca, ele deixaria eles vivos. E quando essa luta acabou, os três Senins encontraram três jovens, os órfãos de Amegakure. O Orochimaru sugeriu
sugere matar as crianças para poupá-los de tanta crueldade do mundo. E pensando bem, teria poupado muita coisa, não é? Apesar que a história de Naruto acabaria nesse momento. Mas o Jiraiya decide cuidar deles por algum tempo e ensiná-los ninjutsu. E ao descobrir a existência do Rinnegan em Nagato, que foi utilizado pelo Sábio dos Seis Caminhos para salvar o mundo, o Zenin acredita que ele seja a criança da profecia. Após 3 anos, o Sábio Tarado sentiu que o Yahiko, o Nagato e a Konan estavam preparados para enfrentar qualquer obstáculo que tinha pela frente. Então, ele decide voltar para Konoha e deixar eles seguirem os próprios caminhos e objetivos. Inclusive, ele chega a pensar que os jovens foram mortos durante um incidente, o que mais tarde ele descobriu que não aconteceu. Os anos se passaram e o Jiraiya escreve um livro chamado O Conto do Shinobi Totalmente Corajoso. O Minato, agora o 4º Hokage, pensa que o livro era excelente e ele elogia o antigo sensei, dizendo que o protagonista se parecia muito com ele. Foi então que o Relâmpago Amarelo de Konoha revela que a Kushina estava grávida e ele queria criar seu filho para se tornar um grande shinobi, assim como o protagonista do livro. E por isso, eles decidiram chamá-lo de Naruto, exatamente como o nome do protagonista principal. E esse foi um dos momentos mais bonitos da história do Naruto. Mas nesse momento, o Jiraiya teve que enfrentar uma das maiores decepções da vida dele, que foi ver o antigo companheiro de equipe, Orochimaru, trair a vila. E para quem não se lembra, o Orochimaru foi uma das opções do Hiruzen para assumir o título de 4º Hokage. Mas esse cargo foi passado para o Minato. Além disso, o Orochimaru usava diversas cobaias como experimentos dele, pois ele tinha uma sede e um apetite muito grande para aprender novos jutsus, principalmente de se tornar imortal. Com isso, ele acabou saindo e traindo Konoha. Por muito tempo, o Jiraiya tentou trazer o Orochimaru de volta, semelhante ao que o Naruto tentou fazer com Sasuke, mas ele acabou não conseguindo fazer isso. Após sentir o motivo do seu ex-companheiro de equipe e perceber que ele não ia voltar, ele começou a monitorar todos os passos dele e da Akatsuki. E ao fazer isso, o Zenin não conseguiu cumprir o desejo do 3º Hokage, que era assumir o posto de 5º Hokage, visto que trazer o Orochimaru de volta se tornou prioridade. Agora, voltamos para o momento em que o Jiraiya aparece pela primeira vez no anime. E para quem não se lembra, foi durante o período do exame Chunin, onde ele conhece o Naruto enquanto fazia as pesquisas dele. Você sabe bem de qual tipo de pesquisa estamos falando. Depois que o Zenin nocauteou o Ebisu, aquele carinha de óculos lá, todo estranho, o Naruto exige que o Sábio Tarado treinasse ele. No começo, o Jiraiya se recusa, mas aí o Naruto apelou para o Jutsu Sexy. E vocês já sabem, né? O Jiraiya topou, com certeza. Inclusive, a partir desse momento que surgiu o apelido Sábio Tarado. Quando eles começaram a treinar, o Jiraiya removeu o selo dos 5 elementos que o Orochimaru colocou no estômago do Naruto, o que permitiu o Naruto usar o poder do 9 Caudas. Para ensiná-lo como tirar proveito das reservas de chakra da Kurama, o Zenin ensina o garoto como usar o Jutsu de invocação. Mas o Naruto teve resultados muito ruins. Então, ele teve a brilhante ideia de empurrar o protagonista do penhasco. E ele fez isso com a ideia de forçá-lo a usar o chakra da raposa. Mas o Naruto sobreviveu, pois conseguiu invocar o Gamabunta. E fala a verdade, galera, essa é uma das cenas mais épicas do anime. No dia da 3ª fase do exame Chunin, mais especificamente na luta do Sasuke contra o Gaara, o Orochimaru interrompe o evento com um ataque a Konoha. O Jiraiya é um dos ninjas que defende, e ele faz isso invocando o Gamahiro para impedir que as cobras do Orochimaru destruíssem a vila. Infelizmente, ele não consegue chegar a tempo de salvar o 3º Hokage na luta contra o Orochimaru. Assim, o 3º Hokage acaba morrendo. O impacto foi tão grande para o Jiraiya que ele decidiu não comparecer ao enterro. E com a morte do Sandaime, os anciões da aldeia solicitaram que o Jiraiya se tornasse o próximo Hokage, mas ele rapidamente recusa. Em vez disso, ele se oferece para procurar sua ex-companheira de equipe, Tsunade Senju, pedindo para que apenas o Naruto seja levado junto com ele. E durante a busca, ele treina o Naruto. Mas antes de encontrar a Tsunade, a dupla se cruza com 2 membros da Akatsuki, Itachi Uchiha e Kizami Hoshigaki, que tinham como objetivo
objetivo capturar o Naruto. Depois de perceber que estava sendo enganado, o Jiraiya reaparece e usa uma técnica de invocação, e ele prende o Itachi e o Kizami. Ninguém jamais conseguiu escapar dessa técnica, mas o Itachi usa o Amaterasu e incinera as paredes e escapa dessa técnica. Logo após esse acontecimento, o Naruto e o Jiraiya retornam sua busca pela Tsunade, e o Sennin ensina o Rasengan para o Naruto. E ele faz isso durante a viagem, e o Naruto vai aprendendo. E bom, essa busca ocasionou em uma luta entre os 3 Senins lendários, e juntos eles venceram a batalha contra o Orochimaru. Depois que tudo terminou, já convicta da decisão, a Tsunade se torna a 5ª Hokage. Quando retornam à vila, depois de todos se recuperarem do exame Chunin, o Sasuke abandona Konoha e vai em busca do Orochimaru. E para quem acompanhou, viu que a missão de trazê-lo de volta fracassou. Ao ver que o Naruto estava muito mal por não conseguir impedir que o amigo saísse da aldeia, o Jiraiya o encoraja a desistir disso, pelo menos por enquanto, e chama ele para treinar e se tornar um ninja mais forte. E assim, chegando ao fim de Naruto clássico, vemos o Jiraiya levar o Naruto para treinar fora por durante 3 anos. Em Naruto Shippuden, o Jiraiya e o Naruto retornam logo no primeiro episódio, e eles voltam depois de terem ficado treinando durante todo esse tempo. O Sannin deixa o pupilo sob a responsabilidade do Kakashi, para que assim ele consiga monitorar novamente os passos da Akatsuki. Mas assim que ele soube sobre o ataque à Vila da Areia e sobre o sequestro do Kazekage, então ele volta para a vila. Já ciente da situação, a Tsunade envia o Naruto e a equipe dele para auxiliarem o resgate do Gaara. O Jiraiya dá ao Kakashi um selo como precaução caso o Naruto se descontrole. E após essa missão, a Tsunade, o Kakashi e o Jiraiya se reúnem para discutir o controle que o Naruto tem sobre o 9 Caudas. E eles notaram que houve uma piora nisso. E como resultado, eles decidiram manter o Yamato por perto do garoto, para que ele possa detê-lo caso seja preciso. Depois que a Vila da Folha recebe notícias de que o Sasuke matou o Orochimaru, o Jiraiya ajuda a Tsunade a planejar o próximo passo da vila. E eles enviam um esquadrão de 8 pessoas em busca do Itachi, visando encontrar o irmão mais novo dele, pois o Sasuke estaria procurando o Itachi. Enquanto isso, o Sennin discute com a Hokage as informações que ele obteve sobre o líder da Akatsuki. E antes de partir para a Vila da Chuva para investigar mais de perto, o Jiraiya e a Tsunade fazem uma aposta. E quem se lembra da aposta que eles fizeram? Foi uma cena bem triste. Já na Vila da Chuva, ele começa a reunir informações sobre o misterioso Pain. E ele faz isso interrogando alguns moradores da vila. Em seguida, ele é confrontado pela Kona, antiga aluna dele, que o assegura a chegada do líder da Akatsuki. Reconhecendo o Rinnegan, o Jiraiya identifica que o Nagato é o oponente dele. E ele decide derrotá-lo para prevenir que o outro ninja destrua o mundo, pois ainda acredita que ele é a criança da profecia. O Jiraiya luta contra o Pain, até consegue se sair bem. No entanto, o poder do Rinnegan era um mistério, e o Jiraiya foi pego de surpresa, assim morrendo nas mãos do Pain. Quase no fim da vida, o Jiraiya reflete sobre as falhas que ele teve, e depois ele começa a pensar no Naruto. Inspirado pelo aluno, ele se recusa a desistir, conseguindo enviar uma mensagem sobre o que ele descobriu sobre o Pain para Konoha. E ele morre com um sorriso, e considera o capítulo final de sua vida satisfatório. Nesses últimos momentos, ele também muda de ideia sobre a criança da profecia, decidindo que ela seria o Naruto, e não o Nagato como ele pensava antes. Apesar de encontrar um fim permanente em Naruto Shippuden, o personagem retorna em Boruto. E isso acontece no arco em que o Boruto volta ao passado com o Sasuke, encontrando um jovem Naruto e o Jiraiya ainda vivo, já que eles voltam para um momento um pouco antes do Sasuke abandonar Konoha e ir de encontro ao Orochimaru. E os 4 trabalham juntos para conter as tentativas do Urashiki Otsutsuki de tomar o chakra da raposa de 9 caudas do Naruto. E eventualmente, o Jiraiya descobre que o Boruto e o Sasuke vêm do futuro, e ele recebe a confirmação disso. Um ninja bobalhão, alegre, pervertido e com um bom coração, e também um ótimo mestre. O Jiraiya foi uma das pessoas mais importantes para o Naruto e para a história dele. Um dos ninjas mais respeitados do mundo ninja. Morreu como herói, enviando informações para seu discípulo.
Orochimaru nasceu em Konohagakure, cerca de 50 anos antes do início do anime. Seus pais faleceram em um momento desconhecido de sua infância. Quando jovem, Orochimaru se mostrou um gênio e um prodígio, daqueles que surgem um a cada geração. Nessa época, ele desenvolveu um interesse pela imortalidade. Com isso, ele deixou alguns shinobis com a impressão de que ele era desumano e que um sentimento maligno estava brotando nele. Juntamente com Tsunade e Jiraiya, o Orochimaru fez parte do time 7, que tinha como sensei o Hiruzen Sarutobi. O Orochimaru era considerado muito talentoso e sempre esteve à frente de seus dois companheiros da mesma idade. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma pequena rivalidade com o Jiraiya, e essa rivalidade resultou em ambos tentando superar um ao outro. Mas a amizade sempre permaneceu. Por causa de seu talento, o Hiruzen Sarutobi via Orochimaru como um possível futuro Hokage. Durante sua infância, o Orochimaru costumava visitar a lápide de seus pais para refletir sobre a vida. Em um certo dia, ele encontrou uma pele de uma cobra branca no túmulo de seus pais. O Hiruzen disse que essa cobra significava sorte e renascimento. E isso inspirou Orochimaru a estudar Kinjutsu e obter a imortalidade, e também o conhecimento de todas as técnicas. Em algum momento, antes da Segunda Guerra Mundial Shinobi, o Orochimaru foi responsável pelo time no qual o Naoaki fazia parte. O Naoaki era o irmão mais novo da Tsunade. Em uma missão, ele presencia a morte de seu aluno em uma batalha. O Orochimaru recupera e devolve o colar da Tsunade que estava com o Naoaki, que é o mesmo colar que ela deu para o Naruto. Anos depois, na Segunda Guerra Mundial Shinobi, o Orochimaru, a Tsunade e o Jiraiya vão para o campo de batalha como Jonins. Durante a guerra, eles receberam o título de Os Senins Lendários da Folha. Isso se deu após uma batalha contra o líder de Amegakure, Hanzo da Salamandra, que decidiu deixar os três vivos com uma condição, que era os três se autodenominarem os Senins Lendários da Folha a partir daquele dia. Algum tempo depois, os três encontram os órfãos de Amegakure, Nagato, Yahiko e Konan. O Orochimaru queria matar os três, mas o Jiraiya impede e decide treiná-los. Depois da guerra, Orochimaru se dedicou mais a seus experimentos e se tornou um membro da Anbu. E depois se juntou à Raiz para trabalhar diretamente com o Danzo. Nesse tempo, ele se tornou o mentor da Anko. Uma das ambições do Orochimaru nessa época era se tornar o quarto Hokage. Ele pretendia usar esse título para benefício próprio, a fim de poder fazer experimentos à vontade, sem ninguém encher o saco. O Hiruzen sabia do mau potencial que seu ex-aluno tinha, mas ele esperava que o Orochimaru mudasse de atitude e passasse a trilhar um caminho certo. Nessa época, o Orochimaru desenvolveu a marca da maldição e incorporou por meio do DNA do Jugo. Cerca de 26 anos antes da história do anime, ele realizou um experimento em 60 recém-nascidos, nos quais ele implantou o DNA do primeiro Hokage a fim de desenvolver o elemento madeira. Acreditando que todas as crianças morreriam por causa desse experimento, ele se desfez dessas crianças. No entanto, uma das crianças sobreviveu e conseguiu usar o elemento madeira. Essa criança era o Yamato. Quando chegou a hora do terceiro Hokage escolher seu sucessor, Orochimaru percebeu que tinha grandes oportunidades. No entanto, como sabemos, o Minato Namikaze se tornou o quarto Hokage. O Orochimaru questiona seu antigo sensei sobre isso, mas o Hiruzen diz que algo de mal estava crescendo no Orochimaru e que ele não era mais adequado para a posição de Hokage. Por causa disso, Orochimaru desenvolveu uma forte antipatia por Konoha e pelo Hiruzen. Nessa mesma época, o Orochimaru foi enviado em uma missão por Danzo para matar duas pessoas. Uma delas era o Kabuto. Em vez de matar, o Orochimaru oferece ao Kabuto a posição de braço direito. E com a ajuda do Kabuto, o Orochimaru realizou várias experiências em alguns shinobis de Konoha que ele sequestrou. Com essas cobaias humanas, o Orochimaru consegue desenvolver uma técnica que lhe permite trocar de corpo várias vezes, assim atingindo a imortalidade. Algum tempo depois, quando Orochimaru estava na periferia de Kirigakure, ele encontrou o Kimimaro, o único sobrevivente do clã Kaguya. Logo depois, com a ajuda do Kimimaro, a pesquisa do Orochimaru sobre as fontes dos poderes do Jugo fez com que ele descobrisse a caverna Ryuchi.
Devido à fragilidade de seu corpo, Orochimaru não conseguia entrar no modo sábio. E visto isso, ele desenvolveu um método alternativo, o selo amaldiçoado. Ele faz vários testes, primeiramente na Anko e outras pessoas. Posteriormente, após aperfeiçoado, ele coloca o selo no Kimimaro e no Quarteto do Som. Após o Hiruzen se aposentar e nomear o Minato como o quarto Hokage, Orochimaru não via mais razão para permanecer em Konoha. Então ele começou a ser menos discreto, quando em um dia ele foi surpreendido pelo Hiruzen e algumas unidades da Anbu durante um de seus experimentos. Assim, sendo forçado a deixar Konoha caso quisesse continuar suas pesquisas. Pouco tempo depois, ele se juntou a Katsuki para tentar assumir o corpo do Itachi como recipiente para si mesmo. No entanto, ele falhou várias vezes em seus ataques, porque o Itachi era muito forte para ele. Depois de deixar a Katsuki, Orochimaru fundou sua própria aldeia, que ele nomeou como Vila do Som. Ele preferia procurar shinobis que procuravam poder e que viviam em solidão para trazer para a vila. Depois de vários anos, Orochimaru conseguiu coletar muitos shinobis para sua aldeia, e assim construir seu próprio exército. Para encontrar aliados para seu ataque a Konoha, Orochimaru matou o quarto Kazekage e tomou seu lugar para fazer uma aliança entre a Vila da Areia e a Vila do Som. Durante o teste da seleção do exame Chunin, ele matou 3 genins da Vila da Grama para se infiltrar e encontrar o Sasuke e ver se o jovem Uchiha era um bom receptáculo. Na Floresta da Morte, ele encontra o Sasuke, e no meio da luta, ele dá a marca da maldição para o garoto. Na terceira fase do exame Chunin, Orochimaru se passa pelo Kazekage e acompanha as lutas juntamente com o Hokage, o Hiruzen Sarutobi, seu antigo mestre. Quando a Vila do Som e a Vila da Areia atacam Konoha, Orochimaru luta contra o Hiruzen, fazendo o Edo Tensei do primeiro Hokage e do segundo Hokage para lutar. O Hiruzen consegue derrotar as duas invocações e com o selo amaldiçoado, ele tenta selar a alma do Orochimaru. Mas Orochimaru enfia uma espada no Hiruzen. Ao ver que não iria conseguir selar seu aluno, o Hiruzen usa suas últimas forças antes de morrer para selar os braços do Orochimaru. Assim, o Sennin não conseguiria mais executar nenhum jutsu. Com seus braços incapacitados, Orochimaru apela para sua antiga amiga e companheira de equipe, Tsunade, para curá-lo, oferecendo a ela ressuscitar seu falecido namorado e irmão. A princípio, parecia que a Tsunade aceitaria a oferta. No entanto, ela recusou devido à posição de quinta Hokage, que foi oferecida a ela pelo Jiraiya no mesmo dia. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya lutam, onde os 3 Senins lendários fazem suas invocações. O resultado da luta se dá com Orochimaru sendo derrotado e dizendo que usaria outra maneira de recuperar seus braços, e depois voltaria para destruir Konoha. Algum tempo depois, Orochimaru enviou o Quarteto do Som para trazer o Sasuke para ele, prometendo mais poder ao garoto. Como essa missão para capturar o Sasuke durou mais do que o esperado, Orochimaru não teve escolha a não ser assumir outro corpo, pois seu atual corpo já estava passando dos limites. Quando o Sasuke chegou na Vila do Som, Orochimaru prometeu poder o suficiente para derrotar o Itachi. Em troca disso, o Sasuke deveria se tornar o próximo hospedeiro de seu corpo. Em Naruto Shippuden, a primeira aparição do Orochimaru ocorreu quando o novo time Kakashi, liderado pelo Yamato, se encontrou com o suposto espião do Sasori. Esse espião era o Kabuto, mas ele não era espião há muito tempo. O Yamato fingiu ser o Sasori na reunião com o Jutsu de transformação, mas falhou devido à mudança de situação e o aparecimento do Orochimaru. Orochimaru fica interessado no Naruto para saber se ele estava tão forte quanto o Sasuke. Então, os dois lutam, onde o Naruto assume a forma de 3 caudas, posteriormente assumindo a forma de 4 caudas. O Orochimaru até que estava dando conta do recado, mas devido ao esforço e a utilização de muitas técnicas nessa luta, seu atual corpo começa a rejeitá-lo. Após a luta, o Sai em nome do Danzo oferece a Orochimaru uma aliança para destruir Konoha. Já em seu esconderijo, Orochimaru vê seu corpo fraco. Então chega a hora do Sasuke se tornar um hospedeiro. Mas o Sasuke ataca o Orochimaru. Os dois lutam, onde o Orochimaru mostra sua real forma. Na tentativa de assumir o corpo do Sasuke, o Orochimaru é enganado. O Sasuke absorve parte do Orochimaru, assim ganhando acesso a alguns poderes, mas tendo que usar parte de seu chakra para supri-lo. Durante a luta do Sasuke contra o Itachi, Orochimaru foi capaz de se libertar do corpo do Sasuke e tentou se vingar do Itachi.
mas ele foi derrotado e selado pela espada Totsuka. No entanto, 3 pequenas cobras foram capazes de se separar do Orochimaru. Uma delas foi queimada pelo Amaterasu. Já na quarta grande guerra ninja, após a vitória do Sasuke sobre o Kabuto, o Sasuke revive o Orochimaru usando o material do corpo do Kabuto, o chakra Sennin do Jugo e o selo da maldição da Anko, assim trazendo o Orochimaru de volta à vida. Ao contrário daqueles que foram ressuscitados pelo Edo Tensei, o Orochimaru não estava realmente morto. Seu renascimento foi possível porque ele dividiu seu próprio chakra Senjutsu entre as marcas da maldição das pessoas que ele implantou. O Orochimaru viu tudo o que a Anko experimentou, então ele sabe sobre a guerra e os motivos do Sasuke. Ele também retira seu próprio chakra do Kabuto para recuperar um pouco de força. O Orochimaru, o Sasuke, o Jugo e o Suigetsu visitam os restos do santuário dos Uzumakis, onde ele invoca o Shinigami do selo consumidor da morte para recuperar as almas seladas nele. Mas em troca exigiam um sacrifício que foi o corpo do próprio Orochimaru. Mas ele consegue sobreviver usando um clone do Zetsu branco como hospedeiro. Com isso ele foi capaz de fazer o Edo Tensei e invocar os 4 Hokages que estavam mortos para responderem às perguntas do Sasuke. Após o Hashirama terminar de contar sua história sobre a fundação de Konoha e seu relacionamento com Madara, Orochimaru pergunta ao Sasuke quais são seus objetivos. O Sasuke responde que ele não vai deixar a vila e o legado de seu irmão afundar, e que ele quer ir para o campo de batalha. Depois de ouvir isso, Orochimaru anuncia que ele também irá ajudar na guerra. E quando Hiruzen pergunta por que ele mudou de ideia, Orochimaru explica que observou o Kabuto copiando ele. Então ele percebeu que era um erro agir daquela maneira. E agora ele está interessado no caminho do Sasuke de não deixar os sacrifícios anteriores e a aldeia fossem jogados no lixo. O Sasuke, juntamente com o Jugo, vai para o campo de batalha, onde a Jubi está. O Orochimaru, juntamente com a Karen e o Suigetsu, vão para o local onde os 5 Kages foram derrotados pelo Madara. Ao chegar, ele faz com que seus 2 subordinados curem a Tsunade. Em uma conversa com ela, o Orochimaru revela que ele mudou. Então, com a ajuda da Katsuyo, ele, a Karen e o Suigetsu vão para o campo de batalha. Chegando lá, ele percebe que a realização do plano do Obito significaria no fim de seus experimentos. Então ele decide não permitir isso. Mais tarde, Orochimaru, assim como todos, é preso pelo Tsukuyomi Infinito. E após a Kaguya ser derrotada, ele e os outros são libertos do Genjutsu. Após a quarta grande guerra mundial Shinobi, Orochimaru continuou seus experimentos genéticos com a permissão de Konoha, mas sendo vigiado 24 horas por dia por ninjas da aldeia e pelo Yamato. Já em Boruto, ele tem grandes avanços em suas pesquisas com base em seu DNA. Orochimaru então cria humanos sintéticos. Um deles é o primeiro Shin e o Mitsuki. O Mitsuki é um humano sintético, mas Orochimaru mostra sentimentos por ele e trata ele de certa forma como um filho. O Mitsuki decide encontrar seu próprio caminho e se tornar um ninja de Konoha, assim entrando para o atual Time 7. Em Boruto, Orochimaru se dedica a seus experimentos e dá suporte a seu filho, Mitsuki. Um ninja que, devido à busca incansável pelo conhecimento de todas as técnicas e a imortalidade, seguiu um caminho sombrio, trazendo um mal ao mundo e não deixando nada ficar em seu caminho. Mas após outros acontecimentos, ele decide trilhar outro caminho. Tsunade Senju, neta do Hashirama Senju e da Mito Uzumaki, descendente de 2 dos clãs mais poderosos que já existiram no universo de Naruto. E devido à sua descendência do primeiro Hokage Hashirama e ser sobrinha neta do Tobirama, o segundo Hokage, a Tsunade era chamada de princesa. Por ser a primeira neta, a Tsunade foi muito mimada pelo Hashirama, e ela fazia parte do time 7 que tinha como companheiros o Jiraiya e o Orochimaru, e era liderado pelo Hiruzen Sarutobi. E assim como os outros times 7, eles passaram pelo teste do sino. Jiraiya, assim como o Naruto, falha e é amarrado em um tronco. Já a Tsunade e o Orochimaru se saem melhores no teste. Em algum momento da história, a Tsunade quase mata o Jiraiya, pois ela pegou ele espiando garotas nas fontes termais, assim quebrando 2 braços, 6 costelas e rompendo vários órgãos do Jiraiya. Coitadinho do Jiraiya, galera. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, a Tsunade e seus companheiros de equipe vão para o campo
campo de batalha. E perto do final da guerra, os três lutam contra o Hanzo da Salamandra, que lhes dá o título de Os Três Senins Lendários de Konoha. E isso aconteceu devido aos três terem sobrevivido à luta contra o Hanzo. E nessa guerra, a Tsunade se torna famosa por sempre descobrir o antídoto para os venenos da Shio. E além disso, segundo Jiraiya, as habilidades da Tsunade em combate e medicina foram a razão de Konoha ser vitoriosa nessa guerra. Olha só, a mulher não é fraca não, hein? No entanto, galera, essa guerra trouxe grandes perdas para a Tsunade. Uma delas foi a morte do seu irmão mais novo, chamado de Nawaki, e ele tinha o sonho de se tornar Hokage. Então a Tsunade deu o colar do Hashirama para ele. Mas o jovem garoto morreu aos 12 anos em uma missão. E esse trágico evento fez com que a Tsunade defendesse a ideia de que todas as equipes deveriam ter um ninja médico. Mas o atual Hokage na época, o Hiruzen, disse que naquele momento era impossível de fazer isso. Nesse período, a Tsunade conhece o Dan, e ele apoia as ideias da Tsunade. E com o tempo, os dois vão se encontrando e compartilhando os ideais. Então a Tsunade acaba se apaixonando pelo Dan, e dá o colar do Hashirama para ele. Porém, o Dan acaba morrendo e o colar volta para a Tsunade. Com isso, saiu rumores de que o colar era amaldiçoado. Após esse acontecimento, a Tsunade deixa a vila e leva com ela a sobrinha do Dan como sua aprendiz. Estamos falando da Shizune, que se torna uma das únicas pessoas de confiança a ela. A Tsunade também chegou a possuir um porco de estimação, a Peppa. Não, mentira, a Tonton. Após a Tsunade deixar a vila, ela fica um bom tempo sem retornar. Mas então, após Orochimaru invadir Konoha e matar o terceiro Hokage, mas com um custo muito alto, que foi perder o movimento de seus braços, Orochimaru encontra a Tsunade e pede para ela curar seus braços, e em troca ele reviveria o Nawaki e o Dan. Ela não aceita na hora e fica uma semana pensando na proposta. Nessa mesma semana, a Tsunade é abordada pelo Jiraiya e pelo Naruto, que queriam que ela fosse a próxima Hokage. E ela recusa e menospreza o posto. Então o Naruto, enfurecido com o desrespeito com o título, desafia ela para uma luta, onde a Tsunade vence ele com facilidade. Mas após ela ver o Naruto tentando fazer o Rasengan, ela fica intrigada e aposta com o Naruto que se ele dominasse o Jutsu em uma semana, ele receberia o colar do primeiro Hokage. E se ele não dominasse, ela ficaria com todo o dinheiro que o Naruto estava carregando. Naruto aceita a proposta e continua treinando. O tempo da semana se passa e o Naruto não consegue dominar o Jutsu. E a Tsunade estava atenta ao tempo de negociação do Orochimaru. Então ela droga a Shizune e o Jiraiya para que eles não atrapalhassem seus planos. Então a Tsunade vai se encontrar com o Orochimaru e pede para ele não destruir Konoha quando seus braços fossem curados. O Orochimaru concorda, então ela se prepara para curá-lo. Mas é interrompida pelo Kabuto, que diz ter notado a intenção da Tsunade de matar o Orochimaru. Então ela diz que sabia das intenções do Orochimaru de destruir a vila após ela curar ele. Então ela ataca o Orochimaru, mas o Kabuto luta no lugar de seu mestre. E o Kabuto, ao ver a diferença de poder dos dois, usa o medo do sangue dela para paralisá-la. E quando o Kabuto estava prestes a atacar ela, o Jiraiya, a Shizune e o Naruto aparecem, onde o Naruto protege a Tsunade com todas suas forças e faz seu primeiro Rasengan perfeito e atinge o Kabuto. O Naruto então fica machucado. A Tsunade, ao ver a determinação do garoto, perde sua fobia de sangue e cura ele. E após isso, a Tsunade aceita o título de Hokage e ela, o Orochimaru e o Jiraiya entram em uma luta, onde os três fazem suas invocações. Essa é uma das cenas mais épicas da obra. O Jiraiya, mesmo ainda debilitado pela droga que a Tsunade deu a ele, participa da luta, onde o Orochimaru e o Kabuto são derrotados e escapam. Após a luta, o grupo volta a Konoha, onde a Tsunade, pronta para assumir o posto de Hokage, cura os ferimentos mentais causados pelo Tsukuyomi do Itachi no Kakashi e no Sasuke. Nesse mesmo período, ela fez uma análise da situação do Rock Lee e diz que a única chance do Rock Lee voltar a ser um ninja era um procedimento que só ela era capaz de fazer, mas tinha apenas 50% de chance de ter sucesso. Caso contrário, o Lee morreria. Enquanto o Lee pensava, a Tsunade estudou mais e aumentou as chances do sucesso para 58%. Assim, o Lee aceita e sobrevive ao processo. Quando o Sasuke fugiu da aldeia, a Tsunade, já em seu posto de Hokage, é forçada a enviar um grupo de Genins para tentar recuperá-lo.
mas o grupo fracassa. Nesse período, a Sakura pede para se tornar aprendiz da Tsunade, e ela aceita de bom grado. Um tempo depois, a Ino também pede para ser aprendiz da Tsunade. 2 anos depois, o Jiraiya e o Naruto voltam para a vila. A Tsunade restabelece o time Kakashi e envia eles para ajudarem no resgate do Gaara. Um tempo depois, ela envia o time Gai como reforço. E após o resgate do Gaara, a Tsunade foi informada que o Sasori tinha a intenção de se encontrar com o espião. Então ela decide enviar o time Kakashi para capturar esse espião. Mas os anciões da vila são contra deixar o Naruto sair em missões perigosas. Mas a Tsunade dá voto de confiança a ele. Então o Danzo coloca como condição o Sai no time para substituir o Sasuke. A Tsunade também coloca uma condição, que é um agente da Anbu para substituir o Kakashi. E dá a esse agente o codinome de Yamato. Assim o time 7 tem uma nova formação e são enviados à missão. Algum tempo depois, 2 membros da Akatsuki entram no território do País do Fogo. A Tsunade então cria um pelotão com 20 ninjas que deveriam capturar os 2 membros da Akatsuki. Mas, caso não fosse possível, eles deveriam eliminar os 2 membros. O resultado dessa missão foi a morte de alguns ninjas, inclusive o Asuma Sarutobi. Mas os 2 membros da Akatsuki são eliminados. Mais tarde, o Jiraiya informa que encontrou o local onde possivelmente o líder da Akatsuki se encontra. O Jiraiya e a Tsunade saem para tomar sake e conversar. Nessa conversa, o Jiraiya discute sobre a infiltração em Amegakure. Então a Tsunade aposta que ele não iria sobreviver nessa missão, já que ela sempre perde em suas apostas, isso traria sorte para o Jiraiya. Quando o Jiraiya parte para a missão, a Tsunade deixa algumas lágrimas caírem. E quando a notícia da morte do Jiraiya chega em Konoha, a Tsunade faz prioridade máxima da aldeia a analisar as pistas deixadas pelo Jiraiya. Ao sair da sala, a Tsunade vai para um local e chora pela morte de seu velho amigo. O Naruto vai ao Monte Myoboku para treinar, e nesse período o Pain ataca a vila. A Tsunade faz de tudo para proteger Konoha, usando de estratégias e de seus poderes para proteger todos. E após o caminho Deva destruir a vila, a Tsunade usa todo o seu chakra Nakatsuyu para proteger todos os habitantes. Então ela tem que enfrentar o Pain sozinha. Mas o Naruto aparece para salvá-la. E após isso, a Tsunade, quase com todo seu chakra esgotado, acaba deixando sua forma idosa aparecer e entra em coma. Após o Pain ser derrotado, a Tsunade ainda continua em coma. Então o Danzo é escolhido para substituí-la como o 6º Hokage. Mas ele é morto na reunião dos 5 Kages. Então em seguida tudo já estava preparado para o Kakashi se tornar o próximo Hokage. Mas a Tsunade acorda e volta ao seu posto. A Tsunade se reúne com os outros líderes da Aliança Shinobi e eles fazem alguns preparativos. E quando a guerra começa, a Tsunade fica na sede, juntamente com o 4º Raikage e o Tsuchikage. E ao saberem que o Naruto e o Killer Bee fugiram, a Tsunade e o A confrontam os dois, onde eles deixam os dois participarem da guerra. Ao tomarem conhecimento de que o Madara estava no campo de batalha, a Tsunade e o A são teleportados para o campo de batalha com a técnica de transferência celestial. Ao chegar, a Tsunade cura os ferimentos do Gaara e do Onoki. Então os 5 Kages se veem na frente do Madara Uchiha. Assim, começando a batalha dos 5 Kages contra o Madara, onde o Uchiha mostra ser muito poderoso, e os Kages unem forças e ataques combinados para tentarem ter sucesso na batalha. A Tsunade ganha destaque nessa batalha pela sua incrível capacidade de regeneração e pela sua força bruta, onde ela foi capaz de quebrar o Susanoo do Madara com apenas força bruta. E também ela foi capaz de destruir metade do corpo dele com apenas um soco. Olha isso, galera, fala se ela não é poderosa. Bom, e além disso, ela foi capaz de regenerar de feridas muito graves durante essa luta. E nessa luta, ela ativou o selo Byakugou, por isso ela estava com tanto poder. Mas no final das contas, os Kages são derrotados e acabam gravemente feridos. E a Tsunade invoca a Katsuyo e diz para ela curar os outros Kages. Então a Tsunade em estado grave é salva pelo Orochimaru, que juntamente com Suigetsu e a Karin curam ela. Após isso, a Tsunade vai para o campo de batalha e luta lado a lado da Aliança Shinobi. Quando o Tsukuyomi Infinito é lançado, a Tsunade é presa pelo Genjutsu e tem um lindo sonho com seu antigo namorado Dan, seu irmão mais novo, o Jiraiya e o Orochimaru.
Após a guerra, a Tsunade renuncia seu cargo como Hokage e dá a posição para o Kakashi. Durante o período em branco, antes da história de Boruto, a Tsunade desenvolve braços com as células do Hashirama para o Naruto e para o Sasuke. Em Boruto, vemos o sucesso dessa pesquisa, pois o Naruto está usando esse novo braço perfeitamente. Em Boruto, a Tsunade aparece algumas vezes e até mesmo dá conselhos ao Naruto. Uma kunoichi médica muito poderosa, descendente de um dos clãs mais poderosos. Em sua jornada sofreu com perdas impactantes, mas sua determinação e bondade tornou ela uma mulher forte e determinada a proteger a todos. Uma Sennin lendária de Konoha, considerada a kunoichi mais poderosa do mundo shinobi em sua época, e também a maior ninja médica. Assumiu o posto de quinta Hokage e protegeu a vila com tudo o que podia. Sem dúvidas, ela é uma mulher e uma kunoichi de inspiração. A história dos 3 Sennins lendários é muito emocionante. E se você gostou de conhecê-las, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Na tela estão passando mais histórias de